Meus irmãos, boa noite, graça e paz do Senhor. Vamos dar início ao culto, vamos nos colocar de pé. Abramos a palavra do Senhor no Salmo 98. Salmo de número 98. Nós vamos ler do 1 ao 4, em uma só voz. Na chamada adoração. Salmo 98, 1 a 4, nós vamos ler a uma só voz estes versos na chamada adoração. Salmo 98, 1 a 4, diz assim, leiamos juntos: Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações, lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Ainda de pé, vamos elevar uma oração de invocação ao nosso Deus. Nosso Senhor, Pai Celeste, o Senhor é bendito, o Teu nome é santo. Nós nos achegamos à Tua presença, suplicando que nessa noite o Senhor venha receber o culto que vamos prestar a Ti, que ele lhe seja agradável, Senhor, que este culto seja para honra, glória e louvor unicamente do Teu santo nome. Pedimos também que o Senhor perdoe os nossos pecados, tenha misericórdia das nossas vidas, ilumine os olhos do nosso coração nesta noite, para que a Tua palavra caia em solo bem fértil e assim sejamos edificados. E Deus, que o Senhor possa fazer-nos antegozar o céu e o culto eterno que prestaremos a Cristo por toda a eternidade. Eu te imploro em nome de Jesus Cristo Salvador. Amém. Ainda de pé, queridos irmãos, abramos o Salmo 72. Nós vamos ler de maneira alternada este Salmo, Salmo 72. Salmo 72, nós vamos ler de maneira alternada este Salmo, Salmo 72, diz assim a palavra de Deus: Salmo de Salomão. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça. Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua através das gerações. Floresça em seus dias o justo e haja abundância de paz até que cesse de haver lua. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto e os seus inimigos lambam o pó. Todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam. Porque ele acolhe a necessidade que clama, e também ao aflito e ao desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado, e salva a alma aos indigentes. Redime a sua alma da opressão e da violência, e preservou de rebelião deles. Viverá
e se lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e o bendirão todos os dias. Subsista para sempre o seu nome e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Ainda de pé, vamos cantar hoje a capela o hino 47. Hino 47, que fala sobre o Senhor Jesus Cristo, que é o rei deste salmo que acabamos de ler. Hino 47, vamos cantar todos a uma só voz. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sob a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, por teu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, e rogamos, Senhor, dá-nos sempre sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Desde assentar, queridos irmãos, vamos confessar os nossos pecados ao Senhor. Convido a amada igreja a abrir o Evangelho do Senhor segundo Mateus, capítulo 21. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 21. Eu lerei do verso 1 ao 13. Mateus 21, 1 a 13. Eu lerei e peço aos irmãos que acompanhem com bastante atenção. Mateus 21, 1 a 13. Diz assim: Quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho,
cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntava: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam, também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, vós porém a transformais em covil de salteadores. Aqui nós temos, queridos, cumprimento de diversas passagens do Antigo Testamento em que Jesus entra como rei em Jerusalém. No entanto, quando ele faz isso e ele vai até o templo, não acha uma coisa muito bela. Ele acha um lugar que deveria estar cheio de frutos espirituais, mas está cheio de rapinas, de pecado, de falso culto. Hoje esta é a realidade de muitas igrejas. Hoje essa tem sido a realidade de boa parte da cristandade. Por isso nós devemos agora orar, confessando os nossos pecados, orar, pedindo a Deus que encontre em nós, no nosso coração, um verdadeiro culto, um verdadeiro prazer em adorar ao Senhor e lhe dar frutos dignos de arrependimento. Vamos orar silenciosamente, confessando os nossos pecados. Depois eu peço ao nosso irmão Felipe que nos eleve a Deus numa oração de confissão por todos nós. E aproveite, irmão, para orar pelos enfermos da nossa igreja. São muitas as famílias que estão enfermas hoje, não puderam estar aqui conosco, então também ore por eles, por favor. Oremos.
Amém. Vamos louvar a Deus pelo rei de Judá. Abramos a palavra em Gênesis capítulo 49. Nós vamos ler de maneira uníssona os versos 8 a 12. Gênesis 49, 8 a 12. Nós vamos ler numa só voz esse trecho. Gênesis 49, 8 a 12. Vamos ler numa única voz esse trecho das Escrituras. Gênesis 49, 8 a 12. Leiamos. Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste. Filho meu, encurva-se e deita-se como leão, e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os dentes brancos de leite. Essa é a profecia de Jacó, prestes a morrer, acerca do rei que viria de Judá, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé. Aqueles que vieram preparados poderão dizimar e ofertar aqui no gasofilácio, e nós vamos cantar o hino 54. Hoje nós não estamos contando com a equipe de música que está enferma, então nós vamos cantar o hino 54, que tem a mesma melodia do 47, para nos ajudar. Hino 54. Hino 54, vamos cantar todos juntos. Cantai, exultai, o Messias chegou, dissiparam-se as trevas, a aurora raiou. Dai louvor e celebrai-o, foi morto na cruz. Dai louvor e publicai-o, já vive Jesus. Cantai, exultai, pelos ímpios sofreu, satisfez a justiça e o sangue verteu. Dai louvor e celebrai-o, foi morto na cruz. Dai louvor e publicai-o, já vive Jesus. Cantai, exultai, temos pleno perdão, pois Jesus nos concede real salvação. Dai louvor e celebrai-o, foi morto na cruz. Dai louvor e publicai-o, já vive Jesus. Cantai, exultai, Jesus Cristo nos céus, pelos seus intercede à destra de Deus. Dai louvor e celebrai-o, foi morto na cruz. Dai louvor e publicai-o, já vive Jesus. Cantai, exultai,
o Senhor voltará, triunfante e glorioso, nas nuvens virá. Dai louvor e celebrai-o, foi morto na cruz. Dai louvores, publicai-o, já vive Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Gustavo, por favor, nos eleve numa oração de gratidão a Deus. Amém. Podeis assentar, queridos irmãos. Vamos passar a pregação da palavra. Abramos as escrituras no livro do profeta Zacarias, capítulo 9, verso 9 e verso 10. Nós vamos meditar nesses dois versículos. Zacarias 9, 9 e 10. Livro do profeta Zacarias, capítulo 9, verso 9 ao 10, eu vou ler, peço aos irmãos que acompanhem com muita atenção. Zacarias 9, 9 e 10, diz assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações, seu domínio se estenderá de mar a mar e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai Santo, Rei da Glória, te louvamos pela Tua palavra, louvamos, ó Deus, por essa profecia bendita acerca do Teu Filho amado Jesus Cristo e o cumprimento dela nas Escrituras, o que nos enche de esperança e alegria. E nessa noite, nós queremos ter a mesma esperança e alegria daqueles que ouviram essa palavra há tanto tempo atrás, e para isso pedimos que o Senhor abra os nossos corações para a Tua palavra, que nossos corações estejam receptivos à mensagem do Senhor nessa noite, que possamos, ó Deus, não somente ouvir com os ouvidos, mas também crer com o coração e confessar com a boca acerca da salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós sejamos edificados, que nós sejamos nutridos para o crescimento na graça que redundará na salvação final. Mas mais do que isso, que o Teu nome santo, por meio do Teu Filho, seja glorificado nesse momento. Que o Senhor seja, ó Deus, exaltado como lhe é de direito. E eu te imploro, tenha misericórdia das nossas vidas, perdoe os nossos pecados, para que ouçamos a palavra do Senhor, e alcance aqueles que não puderam estar aqui hoje, muitos enfermos. O Senhor os visite e dê graça a eles, eu te imploro, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, como nós sabemos, nós entramos agora uma nova sessão do livro de Zacarias, o capítulo 9 ao capítulo 14,
este livro tem um cunho muito apocalíptico e, portanto, ele é bastante simbólico, e o foco está nos eventos do presente, passado e futuro, que formam um grande filme que apresenta a história da redenção. Nós já vimos que estes capítulos do 9 ao 14 são divididos em dois grandes sermões, dois grandes blocos, dois grandes oráculos. O primeiro oráculo, que é do 9 ao 11, pode ser dividido em algumas partes, 5 para ser mais preciso, e a primeira delas nós vimos na semana passada, que é a vinda do guerreiro de Deus, ou do Deus guerreiro, que traria juízo aos ímpios, e que ao mesmo tempo em que ele traria juízo aos ímpios, em meio a esse juízo, ele salvaria os seus eleitos. A segunda parte desse grande oráculo é a que nós vamos ver hoje, que fala sobre a vinda do Rei da Paz. Mas antes de nós expormos o texto e tirarmos do texto a sua boa teologia, que tipo de rei você gostaria de ter? Qual tipo de governante você se orgulharia em ser submisso? Se nós seguirmos a tendência dos nossos dias e vermos o tipo de liderança que é prezado em nossos dias, nós vamos perceber que o tipo de rei, o tipo de governante descrito neste texto está muito aquém dos desejos pecaminosos do nosso coração, do tipo de governante que gostaríamos de ter, do tipo de pessoas que nos representariam no poder e nos submeteríamos a elas. E este é um grande demérito nosso, mas é um demérito do ser humano em todos os tempos. Os seres humanos em todos os tempos têm fascinação por poder, riquezas e por governantes que sejam extremamente poderosos, em que eles possam dizer: este é o meu líder, é este que eu sigo, mesmo que estes governantes não lhe façam o bem, não sejam beneficentes para com essas pessoas. A palavra de Deus, ao contrário, quebra essa expectativa, e ela vai apontar como o Rei de Deus, o verdadeiro Rei prometido, é segundo as Escrituras e segundo o coração de Deus. Por isso, o texto de hoje quer nos ensinar que Jesus é o Rei humilde, que vem anunciar paz aos de perto e aos de longe. Jesus é o Rei humilde, que anuncia paz aos de perto e aos de longe. O verso 9, nós temos a vinda do Rei, o Messias da paz. O verso 9 começa: alegra-te muito, ó filha de Sião. Zacarias agora vai trazer uma mensagem de alegria àquele povo que estava bastante combalido, bastante cansado pelas lutas, e ele chama esse povo, Jerusalém e Sião, ou seja, o povo de Deus, a igreja de Deus, eleita no Antigo Testamento, a se alegrar. Mas lembre-se que a situação em que eles estão é um verdadeiro caos. A situação era difícil, os desafios eram muito grandes. Eles deveriam reconstruir um templo que estava em ruínas, e ao seu redor havia inúmeros inimigos cheios de poder e que dominavam todo o território de Israel. A sociedade passava por dificuldades, eles mal tinham o que comer, os muros de proteção das cidades estavam caídos. Mas é nesta circunstância que Deus traz essa mensagem de uma alegria vívida, mas não nas circunstâncias, na esperança da vinda do Salvador, mostrando àquele povo e ao povo de Deus em todos os tempos que a nossa alegria
não deve ser colocada em circunstâncias ou coisas passageiras que não se importam de verdade. A alegria do povo de Deus deve ter como fonte o próprio Deus e deve focar na salvação que Deus traz ao verdadeiro problema das nossas vidas. O verdadeiro problema das nossas vidas não é o nosso filho desobediente ou o nosso ventre estéril. O nosso problema não é o mal social. O nosso problema não é aqueles que nos perseguem. O nosso problema é o pecado que nos afasta de Deus. Desde que no Éden o homem era bom e escolheu por si mesmo viver uma vida independente de Deus, nós temos um grande problema chamado pecado, porque este pecado nos leva para longe de Deus. E Deus mostra aqui, através do profeta, a esperança de todo verdadeiro crente. A esperança do verdadeiro crente é um Redentor que vive e que traz salvação, mesmo no momento em que a experiência é de sofrimento, é de luto, é de grandes problemas. Esta experiência que o profeta está aqui ensinando ao povo da sua época, e Deus está ensejando no coração deles, foi a experiência, por exemplo, de Jó, que teve um grande sofrimento, e ele percebeu que o fio de esperança não estava nos seus amigos molestos, falsos consoladores, e nem nele mesmo. No capítulo 19, verso 25 a 27, Jó exclama com paciência, mas também com esperança: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Jó havia aprendido muitos anos antes do povo de Zacarias, e muitos anos antes de nós, que o Redentor que vive é o verdadeiro consolo de Deus, porque esse Redentor que vive é o único realmente capaz de trazer consolo aos nossos corações. Esse Redentor que vive, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele lança os nossos olhos para termos alegria na esperança da salvação. Ele tira o foco dos problemas e coloca no perdão de pecados. Ele lança os nossos olhos na futura ressurreição, em que o veremos com olhos livres do pecado e com as lágrimas enxutas depois da luta vencida. É essa alegria que Deus está instilando aqui no seu povo sofredor. Ele está focando os olhos deles no Redentor e não nas situações. E Deus está fazendo isso porque parecia que as suas promessas de salvação e de um Messias haviam falhado, porque aquele povo era um povo dominado, um povo sofredor, mas um povo que deveria aprender a olhar para o futuro em que traria a verdadeira salvação. E nisso eles poderiam se vangloriar e se alegrar. E hoje, queridos, nós devemos fazer o mesmo, porque nós estamos em lutas, estamos em caos. O presente da igreja é tenebroso como era naquela época, mas a esperança não mudou. A esperança não é um novo pastor, a esperança não é novos membros, a esperança não é nada além de Cristo. Nós devemos nos focar em Cristo e regozijar nele aqui e agora, porque um dia o faremos para sempre. E nós aprendemos nisso que a vida verdadeira com Deus é uma vida de espera, uma vida de fé, em que nesta vida de espera e fé nós temos um relacionamento todo íntimo com Deus. Por isso Deus chama este povo que vai esperar e deve se alegrar de filha de Sião e filha de Jerusalém. Filha de Sião e filha de Jerusalém aqui são títulos espirituais para o povo de Deus. Deus está ensinando que Ele tem um relacionamento com o seu povo, relacionamento íntimo, por isso Ele os chama
de filhas. E queridos irmãos, se você é um bom leitor das Escrituras, você sabe que esse tipo de terminologia, de Deus chamar o seu povo de filhas, aqui faz um grande contraste com o resto das Escrituras, porque Deus, em outras partes das Escrituras, como chama o seu povo de filhas, Ele está tratando de um relacionamento quebrado, mas aqui não, Ele está chamando esse povo de filhas para mostrar que esta igreja a quem Ele está se direcionando é preciosa, é a sua noiva, é um povo escolhido desde a fundação do mundo para ser o receptáculo da salvação, para esperar o Messias desde quando Ele prometeu: haverá um varão que destruirá a cabeça da serpente. Um povo que Deus amou desde a fundação do mundo, como diz Jeremias 31:3, com amor eterno eu te amei. Um povo que vai receber a salvação e que só Ele vai receber a salvação. Paulo diz em Efésios 1:4-7, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão de pecados, segundo a riqueza da sua graça. Ou seja, Deus está mandando Jerusalém, Sião, o seu povo se alegrar, porque a salvação é só do seu povo. O Messias vem salvar os eleitos. Cristo mantém um relacionamento conosco desde a eternidade, por isso Paulo diz que aqueles que Ele conheceu de antemão, ou seja, desde toda a eternidade, somos amados por Deus, queridos por Deus, Deus se relaciona conosco, ainda que não existamos, e Ele então nos trata como filhos, com grande intimidade de relacionamento. E veja, queridos irmãos, como é precioso Deus chamar-nos de filhos, Deus tratar-nos com essa intimidade, uma vez que essa intimidade foi lançada ao lixo lá no Éden. O Éden era pura intimidade, estávamos com Deus, criados para Ele, para a glória dEle, para estarmos em intimidade com Ele na viração do dia, mas lá jogamos tudo no lixo, em troca do pecado e da palavra de Satanás, e nos tornamos inimigos. No entanto, Deus lá na eternidade havia nos amado, e nos trata agora, por causa do seu Filho, como filhos, como pessoas que Ele quer ter intimidade. Pense bem, não há algumas pessoas cristãs que você conhece, que você quer ter intimidade com elas, porque são aprazíveis, porque são piedosas, e você não se sente atraído por elas? Isso não é bom que aconteça? Agora imagine Deus, que não precisa de nada, que é suficiente em seu ser, chamar pessoas que se tornaram inimigas dele de filhos espirituais, através da salvação no Filho Eterno. E aqui esse relacionamento está trazendo a esperança, ou seja, podem ter esperança. Por quê? Porque eu escolhi vocês, o meu Messias vai vir por vocês. E queridos, esta é uma grande chamada a aprendermos a alegrar cada um de nós, no nosso coração, nas promessas incondicionais de Deus. Há promessas nas Escrituras que são incondicionais, Deus vai cumpri-las independentemente de nós. Por exemplo, a volta do Senhor Jesus Cristo, independentemente de quem você seja, o que você faça, o que você creia, Cristo há de voltar, e isso não vai passar. E Deus nos chama a nos alegrar nessas promessas. Por quê? Porque Ele não falha. É como se Ele estivesse dizendo para aquele povo e para nós hoje: eu não esqueci das minhas promessas, parecem que elas não vão se cumprir, esperem. E esta é a maneira de todo verdadeiro crente viver em todos os tempos.
O justo vive pela fé nessas promessas, ainda que elas pareçam demoradas. Um outro trecho das Escrituras que fala sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, traz esta mesma mensagem, uma mensagem de fé, de esperança. Abacuque 2, 3 e 4 diz: porque a visão, Abacuque, ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Se apressa para o fim, não vai falhar. Se tardar, espera-o. Olha, a visão é uma pessoa, Jesus, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo vive pela fé. O motivo de alegria do povo de Deus é essa vida por fé numa promessa incondicional do Salvador, uma promessa que já havia há longo tempo e agora estava prestes a se cumprir. Uma longa espera estava chegando ao fim, e esse era o motivo de alegria. O povo de Deus veria o seu rei, o verdadeiro rei, aquele que eles tanto esperavam. Vou exemplificar isso para vocês de maneira muito pobre. Eu não sei como foram os natais na sua casa, mas a minha casa sempre, nós gostamos de Natal. Fazíamos árvore de Natal. A árvore de Natal está montada na minha casa até hoje, tanto que eu gosto de Natal. E não é pecado montar árvore, você não vai para o inferno por causa disso. São pastores bestas que não sabem de teologia que falam essas coisas. E a gente tinha uma ânsia de chegar amanhã de Natal para abrir os presentes. Ficava esperando o dia raiar, mal dormia para abrir aqueles presentes. E quando eles chegavam, você podia abrir, era um gozo, uma exultação, sabe? É esse tipo de coisa que Deus está instilando aqui no povo, uma esperança vívida de algo que vai se cumprir, de um rei que tem que ser esperado, aguardado, como disse aquele homem no templo, que aguardou tanto tempo a salvação, que pegou o bebê Jesus no colo e disse: pode despedir em paz o teu servo, os meus olhos viram a salvação. É esse tipo de esperança. E lembre-se que essa esperança naqueles dias era difícil de se ter, porque Israel não tinha um rei há muitos anos, era um país dominado, não havia descendente de Davi assentado no trono. Zorobabel, que era o descendente de Davi, era um governadorzinho que não valia de nada. Parecia que a promessa de 2 Samuel capítulo 7, de que haveria sempre uma lâmpada brilhando em Israel, da casa de Davi, estava falhando. Parecia que tudo estava perdido, porque os reis de Israel, que eram tipos de Cristo e que deveriam instilar nas pessoas esperança, olhar para o futuro, eram reis falhos, reis que levaram o povo ao buraco espiritual. A escritura do Antigo Testamento é uma narrativa do povo de Deus ansiando e clamando por esse rei, tanto que esta é a nota de esperança do livro de Juízes, que relata com tantos detalhes o pecado do povo de Deus. Não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto ao seu coração, um rei esperado. A escritura no Antigo Testamento clama por esse rei, porque os reis, os líderes do povo de Deus, eram imperfeitos, e como diz Isaías, eles estavam cansando a Deus, trazendo pejo ao povo de Deus. Eles não eram os verdadeiros reis. Então Deus os chama a focar nesse verdadeiro rei perfeito, o Salvador tão necessário, porque ele não repetiria os erros dos seus tipos. Ele não seria um assassino, um adúltero e que escondeu o adultério e o assassinato. Ele não se casaria com mulheres estrangeiras e perverteria o reino. Ele não se prestaria a fazer algo que ele não foi chamado, como o rei que foi queimar incenso dentro do tabernáculo sem ser necessário ou mesmo permitido. Ele não seria orgulhoso e se gabaria por feitos humanos como outros reis. Ele não estaria prostrado em doenças sem confessar aquilo a Deus.
Sua vida não seria ceifada por não ouvir a Deus, pelo contrário, seria tirada por obedecer a Deus e proclamar a sua natureza divina. Esse rei tão esperado que eu estou dizendo é Jesus Cristo, aquele que não fez sua voz ouvir na praça, aquele que dolo nenhum esteve na sua boca, que pecado jamais viu, que é perfeito e que ofereceu um verdadeiro culto a Deus pela sua obediência, que a sua comida e bebida eram fazer a vontade de Deus. É este rei que Deus nos chama a alegrar. E como é esse rei? Justo, diz o texto que ele é justo. A primeira característica desse rei é justo. Ao contrário dos reis de Israel, dos reis ao redor de Israel, quem eles miravam? Reis injustos, acumuladores, propensos ao pecado sexual. Ao contrário destes reis, ele é justo, e justo aqui significa reto, significa que ele mesmo veio cumprir a lei de Deus. Por isso, quando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi ser batizado por João Batista, João Batista negando o batismo a Cristo, Cristo diz: não, convém-me cumprir toda a lei e a justiça, então me batize. Um rei que, como disse Paulo em Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos, ele sendo a própria lei, ele se coloca debaixo da lei. Por quê? Porque ele tem prazer em cumprir a lei do Senhor. A lei de Deus para ele era doce como mel à sua boca, mas uma grande diferença é que nunca foi amarga ao estômago, porque ele é justo e não tem pecados. Ele tem toda a justiça, não só na sua natureza divina, mas como ele é justo também na sua natureza humana, santificada e separada dos pecados pelo Espírito Santo. Tudo o que ele faz é conforme a essa natureza santa, justa, boa, perfeita. O Senhor Jesus Cristo, justo ao governar o seu povo, justo ao julgar o seu povo, justo ao exercer o domínio sobre o seu povo, justo porque ele incentiva ao seu povo o que é certo e nunca o que é pecaminoso. Interessante, queridos irmãos, como hoje esse rei justo, que deveria ser o modelo e o incentivo para a obediência, tem sido recebido por nós com certa atitude refratária. O que eu quero dizer com isso? Hoje as pessoas não querem obedecer mais à lei de Deus, obedecer os mandamentos da lei de Deus, que Cristo disse que não veio retirar nenhum deles. Perceba que esse rei deveria ser um incentivo para que nós fôssemos fiéis, tivéssemos a verdadeira religião pulsando não só no peito, mas nas atitudes, porque o rei é justo, logo o seu povo tem que ser justo, reto como ele é. A palavra de Deus nos ensina, através de uma promessa em que Jesus cita no Sermão do Monte, mas é também uma ordem, Mateus 5,48, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. A onda da igreja hoje é: a lei de Deus não precisa ser vivida, a lei de Deus não deve ser observada, e em específico, a lei que é costumeiramente quebrada é a lei do culto, do quarto mandamento. E as pessoas arrogam, todos os dias são iguais, e citam textos bíblicos, que Paulo falando que todos os dias para algumas pessoas eram iguais. Claro, ele estava falando da lei cerimonial, não da lei moral, porque se ele estivesse falando da lei moral, queridos irmãos, por que nós não adulteramos? Por que nós não mentimos? Porque se o quarto mandamento cai da palavra, todos os outros caem. O rei justo, como nós lemos em Lucas, era costume dele estar no sábado na sinagoga, adorando a Deus. E ele nos incentiva então a viver essa lei verdadeira de Deus dos 10 mandamentos. Instila piedade, rei justo, um rei
que óbvio nós não seremos como ele aqui, porque ele jamais cometeu pecado. Este rei tem justiça própria. Os reis pecavam. Jesus, o verdadeiro rei, jamais cometeu injustiça, jamais pecou, e é sua justiça que nos salva. É a justiça de Cristo, em vez de ter falado como os crentes modernos, não vamos cumprir a lei, que nos traz salvação. Crentes que deveriam se olhar no espelho e dizer: como sou hipócrita, porque foi o cumprimento da lei, que não cai e jamais cairá, que lhes trouxe salvação. Porque a justiça de Cristo não era só uma justiça inerente, mas era uma justiça também própria, conquistada, porque ele obedeceu ao Pai em todas as coisas, até a morte vergonhosa de cruz. Justiça que nos salva, o justo morrendo pelos injustos. É essa justiça que nos é dada pela fé. E veja, a justiça que é dada pela fé não é só a justiça de termos o perdão de pecados, mas também de sermos libertos do domínio do pecado para obedecermos a Deus. Paulo diz para nós não entregarmos os nossos membros como membros de pecado. Por quê? Porque agora nós somos justos, falando sobre a lei, sobre a vivência da lei. A justiça desse rei então não é só para ele, mas é uma justiça para a nossa salvação e para a nossa vida prática. O rei que é a nossa justiça. Por isso a Bíblia chama de rei, justiça nossa. Senhor, justiça nossa. Justiça que nos tira debaixo da ira de Deus, ira que eu e você merecemos, e ele leva sobre ele a nossa injustiça, o nosso pecado. Por isso Paulo, em 2 Coríntios 5:21, disse: aquele que não conheceu o pecado, ele, o Pai, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus é completamente justo, e um dia nós seremos justos assim, perfeitos, obedientes para sempre. A segunda característica desse rei é salvador, diz o texto, rei justo e salvador. E aqui, queridos irmãos, nós temos algo muito interessante, porque a palavra salvador no hebraico está no sentido passivo, indicando que esse rei salvador é um rei salvo. Como assim? Nós sabemos, e eu acabei de pregar, que Jesus não tinha pecados e portanto não precisava de salvação. Mas como este rei, que é justo, é descrito como salvo? Você tem que se lembrar comigo que a justiça de Cristo o levou a várias provações. A sua retidão, a sua missão o levaram às mais intensas provas. Aquele que anda e é guiado e é levado pelo vale das sombras da morte, lá do Salmo 23, é o Senhor Jesus Cristo. Porque a vida piedosa dele, a sua justiça inerente e praticada, o levou ao maior sofrimento. Todo o seu ministério significa que a ira de Deus estava sobre ele em todos os tempos. Jesus disse aos seus discípulos que certa vez, engraçadinhamente, pediram para estar à direita e à esquerda no seu trono, e ele diz: vocês podem beber do cálice que eu bebo, mostrando que a sua justiça o levou a receber a ira de Deus sobre ele. Todo o seu ministério, e especificamente naquela cruz, havia a ira de Deus sobre ele. Por isso o dia se tornou negro, como diria Amós, um lamento por filho único. Sendo assim, em todos os momentos o mediador, o Messias, ele é sustentado ativamente pelo Pai e pelo Espírito em todo o seu ministério. Além disso, como nós vimos na quinta-feira, na pergunta 38 do Catecismo Maior, a sua natureza divina suportavam a ira de Deus e a maldade humana que caiu sobre ele. É nesse sentido que nós temos um Messias salvo, porque ele foi liberto de Deus e todas as suas provações. Ele venceu a morte pelo poder
de Deus que nele estava. Por isso, lá naquela cruz, o Senhor Jesus Cristo teve que dar um brado de esperança, de vitória, mostrando essa realidade. Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Mostrando que ele estava ali confiando em Deus que o salvaria das provações. E ele venceu. Ele venceu essas provações. Por isso, o rei salvo é o rei salvador. Um rei que não é dominado e nem fraco, mas um rei salvador. Ele teria sua vitória, a salvação. Através da morte e ressurreição, viria a vitória do rei e a salvação do povo de Deus. Cristo veio para ser o nosso Salvador. Por isso o seu nome é Jesus, como diz Mateus 1:21. Maria, você vai dar o nome desse menino de Jesus junto com José, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Enquanto os demais reis precisavam de salvação, o verdadeiro rei é a salvação. E ele salva do que importa, dos pecados, do verdadeiro grilhão dos homens. Ele não veio salvar você e eu de poderes políticos, de miséria social, mas nos livrar da ira de Deus, da maldição do pecado. Ele nos salva com o poder da morte e da ressurreição, mesmo que aos olhos do mundo ele parecesse fraco, abatido e um perdedor. Ele é o Salvador. Por isso Deus, ironicamente, fez questão de escrever naquela cruz: este é o meu rei. E na cruz, quando todos gritavam: salva-te a ti mesmo, ele fez questão de salvar um ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E lá na cruz, onde todos olhariam para um rei derrotado, ele salva todos os eleitos de Deus, porque esse rei é justo e é salvador. Graças a Deus por isso. Precisamos de viver e confiar neste rei, de entender que a verdadeira salvação não é livrar das crises políticas, livrar dos problemas de saúde ou financeiros. A verdadeira salvação é olhar para aquela cruz e ver ali o perdão de pecados. O rei que parecia derrotado, mas que estava derrotando todos os seus inimigos com a sua própria morte. Por isso, a terceira característica é a característica que é o calcanhar de Aquiles daqueles que não querem um rei assim. A terceira característica diz que este rei é um rei humilde. A palavra rei humilde aqui, ou a expressão rei humilde, mostra que ele é contrário aos reis de Israel e aos reis do mundo, porque essa palavra humilde significa literalmente pobre, sujeito a sofrimentos. E eu quero lembrar-vos que Jesus foi pobre desde o seu nascimento. Você e eu nascemos num lugar muito melhor do que ele. Ele nasceu numa manjedoura junto com os animais. Ele, o próprio rei do universo, o rei da glória do Salmo 24, não nasceu num berço de ouro, mas no meio dos coxos, dos animais. A oferta de purificação da sua mãe era a oferta de pobre, rolos e pombas. Para este rei sobreviver a Herodes que o perseguia, Deus enviou homens do Oriente com incenso, ouro e mirra, para que ele fosse embora de Israel, sendo sustentado 2 anos no Egito, para depois voltar livre de Herodes. No seu ministério, a sua casa era alugada. Diz Lucas que ele era ajudado e sustentado no seu ministério por mulheres piedosas. Ele mesmo disse que ele não tinha onde reclinar a cabeça, enquanto até os pássaros e raposas insignificantes, pequenos, tinham aonde se deitar, ele não tinha. E na hora da sua morte, nem mesmo o túmulo era seu, foi emprestado de um homem rico, José de Arimateia. Ao contrário da imagem corriqueira de um rei, ao contrário do desejo do povo de Deus, ao contrário do desejo hoje de nós,
ele é um rei humilde, que era humilde não só na sua vida, mas em seu ser, porque ele mesmo disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E como eu disse, a palavra humilde aqui também, além de significar pobre, significa alguém sujeito a sofrimento. E eu quero que você preste atenção nas Escrituras, que durante todo o ministério de Jesus, ele sofreu, ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades, como diz Isaías 53. Antes mesmo daquela cruz de sofrimento, ele já sofria. Sofreu por não poder confiar em pessoas, João 2. Sofreu por ver um amigo querido que morreu, João 11. Sofreu ao ver a incredulidade dos discípulos, que ao verem ele acalmando os céus e o mar, perguntaram: quem é este? Sofreu ao ver a incredulidade dos judeus, ao ver um templo que deveria ter a verdadeira alegria da salvação, mas que estava como um covil de salteadores. Sofreu naquele jardim, que quando todos fugiriam, ele estava lá, pronto a se dar para morrer pelos seus eleitos. E o que podemos dizer da cruz? O grande sofrimento. Se você ainda não sabe o que é a cruz é o inferno de cada eleito derramado em Jesus. E você, irmão, talvez acha que você sabe o que é sofrer, mas eu quero te dizer uma coisa: todo sofrimento que você tem não é nem um pingo comparado ao que você deveria sofrer. Você deveria ir para o inferno, e nenhum sofrimento dessa vida é comparado a isso. E mesmo esse sofrimento do inferno, a sua alma é uma alma tão desgraçada, negra e pecadora, que não seria tão grande quanto o sofrimento de Jesus. Olhe para o seu coração, quantas coisas más você vê, e mesmo depois de regenerado. Agora imagine ser santo, imagine receber a justiça de Deus sobre você, a ira de Deus sobre você, ser declarado como pecador, ser como um verme de Jacó, o lixo do mundo, o pária. Sendo santo, você jamais vai saber o que é isso, jamais vai provar esse tipo de sofrimento na sua alma. Então, pare de se vitimizar. Sou sofredor, e merece mais. Pare de se vitimizar. Você não prova nada do que é sofrer de verdade. Eu sei, os nossos sofrimentos são duros e são reais. Por isso, nós temos esse rei sofredor, que aprendeu o que é sofrer e pode se compadecer de nós. Mas pare de ter essa atitude de coitado, e foque na cruz. E quando você fizer isso, você vai ter vergonha de falar do seu sofrimento, e vai encontrar um verdadeiro consolo em alguém que sofreu de verdade, na alma, na carne, por você e eu. Você teria coragem de morrer e ir para o inferno por algum dos seus irmãos aqui? Foi isso que Jesus fez. E como saber que ele é um verdadeiro rei e ele é humilde? Deus nos dá uma prova visível desta verdade. Diz aí que esse rei humilde vem montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. E aqui, queridos irmãos, é toda esta verdade se concretizando fisicamente na vista deles. Por que isso? O rei é um rei de Israel, e por isso ele vem montado num jumento, num jumentinho puro sangue, como os reis de Israel montavam. Quando você vê as cerimônias
de entronização dos reis de Israel, eles estavam montados em jumentos. Por quê? Porque na lei de Israel, os reis eram proibidos de acumular cavalos para si. Em Deuteronômio 17:16, Deus disse que Israel e os seus reis não podiam ter muitas mulheres e nem acumular para si cavalos. A palavra de Deus nos livros proféticos tripudia da confiança nos cavalos de guerra. Por isso os reis de Israel montavam em jumentos. Era a montaria oficial, que contrastava com os reis do mundo, pessoas que se julgavam imponentes, poderosas e que tinham nos seus cavalos força, riqueza e poder. Por isso, os reis de Israel montavam em jumentos puro sangue, a montaria da realeza, mas uma montaria que nos dias de Zacarias e nos dias de Jesus era uma montaria de gente humilde e que não tinha onde cair morto. E aqui, queridos irmãos, quando Deus fala que ele seria como um rei montado num jumento, ele está combinando profecias. Nós vimos aqui hoje em Gênesis 49, 10 e 11, a seguinte profecia: o cetro, símbolo de poder, não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Shiló, ou seja, o governante. A ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, o filho da jumenta à videira excelente. Lavará as suas vestes no vinho, sua capa com o sangue das uvas. Ou seja, o que Zacarias está prometendo é o mesmo que Jacó prometeu, o mesmo que Isaías prometeu, o rei messiânico, o Senhor Jesus Cristo. Quem é esse rei? É o nosso Senhor. E essa profecia se cumpriu literalmente. Mateus 21 diz que quando eles se aproximaram de Jerusalém, chegando por Betfagé, o Senhor os enviou a uma aldeia para que eles tomassem um jumentinho e uma jumenta, trouxessem a ele, respondessem àqueles que arguíssem: o que vocês estão fazendo? O Senhor precisa deles. E acontece então o que é dito por intermédio do profeta: diga à sua filha de Sião: olha o rei humilde vindo, montado num jumentinho. Os discípulos então lançam as suas vestes sobre aquele animal que nem sela tinha, e Jesus entra em Jerusalém com as multidões aclamando: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas, Rei Jesus. Só que há um grande problema nesse cumprimento. Aquelas pessoas, ao verem o Salmo 118 se cumprir, Zacarias 9 se cumprir, Isaías se cumprir, eles olham e perguntam: quem é este? Sabe por que eles fizeram isso? Porque eles não esperavam o rei da Bíblia, não o rei segundo o coração de Deus, mas o rei segundo o coração deles, político, vitorioso sobre Roma, fortão, louro, musculoso de Hollywood. Esse não é o rei de verdade. E esse é o problema. É esse rei que muitas igrejas estão querendo, um rei que lhes permite pecar, um rei que é o amiguinho, mas não é o Senhor, o rei que traz uma salvação de um pecado etéreo e que lhes permite viver uma vida como lhe apraz, mas não uma vida segundo as Escrituras. O problema hoje é que Jesus está entrando nas igrejas e batendo das suas portas, e elas estão fechando como Jerusalém dos seus dias. O problema hoje é que Jesus tem entrado no templo e tem visto o covil de salteadores, e não os alegres recebendo o Senhor para cear com ele.
e receber a salvação. O problema daquele povo era o nosso problema hoje. Nós não queremos o rei da Bíblia, o rei imaginário, o rei que me serve e que não é servido, o rei que é um amiguinho da escola, mas não é o soberano sobre a minha vida, sobre o meu tempo, sobre as minhas escolhas. Qual rei você quer? Como vai o rei, vai o reino. Se o seu rei for um falso rei, quero te dizer que o seu reino está entrando no inferno. O que esse rei viria fazer? Verso 10: paz entre Deus e entre os homens. O verso 10 diz: eu, Deus, destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém e o arco de guerra. Literalmente Deus está dizendo que através desse rei humilde, justo, salvador, montado no jumento, ele tiraria as armas literais de guerra do seu povo. Através desse rei, as armas do povo de Deus iam ser tirados. Lembre-se que o povo de Deus era um povo que teve que ser guerreiro. Lembre-se que no Antigo Testamento, para a conquista da terra de Canaã, muitas lutas aconteceram. Josué e os juízes tiveram que matar diversos povos. Depois disso, para defender Jerusalém e Sião, foi através da guerra. Por isso o povo de Deus no Antigo Testamento era um povo guerreiro, e o Senhor mostra através da fala de Davi que ele adestrava as mãos dos reis para a guerra. Lembre-se que Davi não pôde construir o templo de Deus, porque Deus disse para ele: você é um homem de sangue. O rei que conquistou todo o território de Canaã, Davi, era um rei de sangue. O povo de Deus é descrito em Benjamim, por exemplo, como aqueles que eram canhotos e capazes, que acertavam um fio de cabelo com a funda. Os valentes de Davi mataram gigantes, subjugaram reinos, mostrando que era um reino bélico, um reino de sangue. Mas aqui Deus descreve esse reino agora que vem com o rei, porque o reino vem com o rei, e essa é a mensagem de Jesus, não é? O rei chegou, o reino chegou, alegrem-se, arrependam dos seus pecados. Deus está mostrando aqui que o reino de Cristo é um reino que não é deste mundo. A ideia é que esse reino de Jesus não é um reino temporal, físico, local, limitado, mas um reino de uma substância diferente. Não um reino circunscrito a uma terra pequenininha, menor do que o estado do Pernambuco, de caráter político. Um reino que Jesus embaraçou um dos grandes governantes dos seus dias, quando lá em João 18:36, ele disse: Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros, os anjos, se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então esse rei que traz o reino, ele traz o reino dos céus, ele faz o céu invadir a terra, não um reino abalado, terrestre, fraco, fácil de dominação, vencido com facilidade, mas um reino sem fim, sem limites, que se espalha pelo mundo, como Daniel viu. Daniel viu um rei e viu um reino no capítulo 3, que era uma pequena pedra que, cortada de um monte, destruía os reinos do mundo e enchia toda a terra. O que ele estava vendo era o rei e o reino de Jesus, que se espalha e não tem limites, e que ninguém pode conter. Sabe, irmãos, às vezes
nós somos tomados de ignorância bíblica e nós olhamos, por exemplo, para o Afeganistão, para a Nigéria, para lugares assim que crentes estão sendo mortos, e a gente tem um sentimento que parece que o reino de Jesus não está avançando. Irmãos, o reino de Jesus avança mesmo na morte dos santos. Por isso, um dos pais da igreja disse que o sangue dos mártires é a semente da igreja, nada pode parar o reino de Deus. O reino que não tem fim e que avança e que é espiritual. Certa vez perguntaram para Jesus: como que nós vamos saber do reino? Ele falou assim: o reino está dentro de vocês, é um reino espiritual. E aqui, essa simbologia desse reino espiritual é mostrado que o sul e o norte entrariam em paz, haveria paz entre o sul e o norte, Efraim e Jerusalém. Lembre-se que 900 anos antes de Jesus nascer, havia um rei chamado Salomão. Salomão, queridos irmãos, foi conhecido no Antigo Testamento como o rei da paz. Enquanto Davi era o rei guerreiro, que é descrito aqui em Zacarias 9, 1 a 8, Salomão é o rei da paz, que é aqui descrito no capítulo 9, 9 e 10 que estamos vendo aqui. A Bíblia faz esse contraste aqui profético muito lindo. Primeiro veio o rei da guerra, Davi, dominou o reino, matou os inimigos. Depois veio o rei da paz, Salomão. Primeiro veio o rei da guerra, o Senhor trazendo juízo. Agora veio o rei que anuncia paz. Só que o verdadeiro rei da paz nunca foi Salomão, porque Salomão, que era um rei de paz, porque Deus deu paz dos seus inimigos, com toda a sua sabedoria, fez aquilo que os reis não deveriam fazer. Você se lembra que eu citei Deuteronômio 17:16, que diz que os reis não deveriam acumular para si mulheres e nem cavalos. O que Salomão fez? A primeira coisa do seu reinado que é registrado é: ele trouxe cavalos do Egito. E depois, a segunda coisa, ele arranjou um monte de mulheres, inclusive uma egípcia. E esse rei da paz, que amou tantas mulheres, mas foi enfraquecendo o seu amor por Deus, trouxe a guerra e a divisão no reino, não nos seus dias. Depois da sua morte, Deus dividiu Israel em dois, norte e sul. O reino do sul, com a linhagem de Davi, em Judá e Jerusalém, e o norte em Samaria. E eles se tornaram grandes inimigos, e eles se matavam. Toda a história do reino do norte e do sul, você vê eles se engalfinhando, se matando, ou seja, os próprios irmãos se matando. Pelos pecados dos reis, que deveriam reunificar esses reinos, o norte, em 722 a.C., foi destruído pelos assírios. O sul, em 586, pela Babilônia. E quando o norte cai, ele é misturado com estrangeiros, e eles se tornam o que nós chamamos de samaritanos. Está aí a história dos samaritanos. Samaritanos, que no dia, ou nos dias de Zacarias, eram os principais opositores daqueles que construíam o templo. Quando você lê o livro de Esdras e Neemias, você vai ver os nomes de dois indivíduos chamados Sambalate e Tobias. Estes dois indivíduos que não queriam que o templo fosse construído, eles eram samaritanos. E quando Jesus chega, essa inimizade ainda não acabou. João 4,9 diz o seguinte: então Jesus disse à mulher samaritana, ou a mulher samaritana disse a Jesus: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? João faz um comentário entre parênteses: porque os judeus não se dão com os samaritanos. João comenta que nos dias de Jesus, o norte e o sul ainda estavam inimizados. E para provar isso um pouquinho mais,
ainda que Jesus pregando para aquela mulher mostre que a paz está começando a ser feita, quando Jesus estava para chegar a Jerusalém, na narrativa de Lucas, diz que eles olhavam para ele e viam que o seu semblante era de quem não poderia ser detido. Os samaritanos rejeitaram a Jesus, e aí Tiago e João disseram o quê? Senhor, o Senhor quer que a gente mande fogo do alto para matar esses desgramados desses samaritanos? O desgramado é por minha conta, viu? E aí Jesus falou assim: vocês não estão entendendo nada, né? Esse não é o nosso espírito. E talvez você não perceba a profundidade do que é isso. Por quê? Porque percebe que os judeus também estavam rejeitando Jesus? Mas por que nenhuma cidade dos judeus eles falaram assim: Jesus, você não quer que a gente manda fogo aqui também não? Os judeus não, mas e os samaritanos? Fogo. Outro exemplo: quem é o meu próximo? Jesus faz questão de botar um bom samaritano. Está vendo? Inimizade. Mostrando que o sul e o norte ainda estavam em guerra. Por isso, irmãos, Cristo traria na sua obra da salvação paz verdadeira entre a inimizade. Paz não só entre os homens e Deus, mas paz entre os homens e os homens. E após a morte de Jesus, na comissão apostólica, a ordem para os pregadores foi: vocês vão ser minhas testemunhas. Jerusalém, Judeia, confins da terra, Samaria. E nós vemos essa profecia se cumprindo em Atos 8, quando um tal de Filipe entra em Samaria e prega o evangelho, e os judeus ficaram sem acreditar que os samaritanos haviam sido salvos, e os apóstolos Pedro, Tiago e João, os mesmos que queriam botar fogo nos samaritanos, têm que ir lá. E o que desce sobre os samaritanos? O Espírito Santo da promessa, mostrando que Deus tinha feito a paz entre os judeus e os samaritanos, entre o norte e o sul, cumprindo as promessas do Antigo Testamento, que o seu povo seria de novo reunido no corpo da igreja do Novo Testamento. Então, esse rei, ele vem trazer paz. A sua mensagem é uma mensagem de paz. Paz aos que estão perto. Mas e os de longe? E as nações? Ele vai destruí-las, matá-las, guerreá-las? Não. Diz que ele também vai pregar às nações. Lembre-se que o ministério de Jesus terreno ficou circunscrito a Israel e a poucos gentios e samaritanos. E o ministério de Jesus, ele faz questão de mostrar que ele não veio proclamar juízo, mas salvação. Quando nós lemos Lucas 4, mostrando o cumprimento de Isaías 61, diz que o Senhor veio anunciar o ano aceitável do Senhor, mas a profecia de Isaías não termina no ano aceitável do Senhor, continua com juízo, mas Jesus não cita o juízo. No dia de Pentecostes, a profecia de Joel diz que o Espírito Santo ia ser derramado, a salvação ia ser derramada, mas também o juízo. Pedro faz questão de omitir o juízo, porque o ministério de Jesus na sua pregação e na pregação dos apóstolos seria um ministério de paz para os judeus e para os samaritanos, mas também para os gentios. Por isso, o ministério de Jesus que se cumpre hoje nessa pregação aqui é o ministério da pregação do evangelho da paz, da salvação. E Jesus veio para pregar paz às nações, para os gentios, mostrando que a salvação não seria circunscrita a Israel, mas chegaria aos gentios,
O reino prometido não é um reino dos judeus, mas é o servo salvador e sofredor que vai levar o reino para todos os eleitos de Deus, judeus, samaritanos e gentios. Isaías 42:6 diz: eu, Senhor, te chamei em justiça, olha o rei justo, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, olha o rei salvo, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios. Mateus 12:21, citando Isaías, diz: e no seu nome esperarão os gentios. O reino de Cristo é um reino de paz e salvação para judeus, samaritanos e gentios. E como esse rei domina? Com a pregação do evangelho. Sua vitória não é através de armas de guerra, mas do poder de Deus de verdade, o evangelho. Jesus conquista com o evangelho da salvação. Por isso, o seu reino domina sobre tudo e vence todas as barreiras. Por isso, o reino aqui é descrito com um território incontável, de mar a mar. Nós lemos Salmo 72:8, domine ele, o rei, de mar a mar, do rio até os confins da terra. Significa que o domínio de Cristo é um domínio primeiro em Canaã. Canaã, que foi conquistada pelo povo de Deus só durante Davi e Salomão nos seus reinados, mas que agora é conquistada toda pela pregação do evangelho, da paz e de um reino espiritual. O domínio não fica só em Canaã, se estende sobre os confins da terra. O Messias é o rei de toda a terra. E veja, um povo dominado naquela época, ouvindo, alegre-se. Vocês têm grande motivo de alegria. Vocês têm um rei que está vindo, um rei que vai trazer paz para vocês, que vai dominar tudo. Esta é uma grande mensagem de consolo, porque nós sabemos que Jesus já cumpriu essa profecia e cumpre essa profecia na salvação das nossas almas. Ele pregou a paz e continua pregando a paz a nós, e ele fez do seu povo um povo de guerra, mas não uma guerra com arminhas na mão, mas uma guerra em que nós anunciamos a verdadeira paz por meio do evangelho, e dominamos não com armas e poderes políticos, mas através da pregação da palavra. Ainda que não pareça, o Senhor compareceu diante do ancião de dias, Daniel 7, 13 e 14, e na sua exaltação recebeu o domínio universal. Por isso a sua despedida foi a seguinte: toda a autoridade me foi dada nos céus. Ele é o rei que reina invisivelmente. Mas aqui a nota de esperança é: um dia o seu reinado vai ser visível. Se você quer ver o reinado de Cristo hoje, olhe pelas verdadeiras igrejas, com a verdadeira pregação, com o verdadeiro culto, e você vai ter um vislumbre. Mas é muito pobre, não é? Um pregador falho, com pecadores falhos, é muito pobre. Mas um dia, esse rei vai ter todos aos seus pés, dizendo que ele é digno de honra, de glória, de poder. É o rei justo, é o rei humilde, é o rei salvador, que reina invisivelmente, mas vai reinar visivelmente. Esse é o evangelho que a gente tem que pregar, de Jesus, rei humilde, salvador das pessoas, das nações, mas não de todos, dos seus eleitos. Por isso, esse texto de hoje, nós temos um grande contraste. Na semana passada nós vimos o Jesus, que é o rei guerreiro e vai trazer o juízo final. E hoje nós vimos o Jesus gentil, que traz a salvação. Sabe o que o profeta quer nos ensinar? Antes da intervenção final,
em que Jesus vai derrotar todos os seus inimigos, ele é enviado como um rei de paz, com uma mensagem oficial de paz. Paz para os que estavam longe, paz para os que estavam perto. Efésios 2,17. O que nós estamos tendo aqui hoje, queridos, é a oferta final de Deus para nós. A oferta final de Deus para você é o seguinte: ou você crê nesse Deus da paz, se humilha diante do rei humilde, justo e salvador, crer nele e obedece a ele. Se você não fizer isso, um dia você vai se deparar com ele como o rei guerreiro. E sabe o que você vai receber? Não é paz, é morte eterna. Qual rei você quer? Qual rei você vai abraçar? Qual rei você vai servir? Não existe coluna do meio. É a oferta final de Deus. Aplicações. Primeira coisa que a gente tem que saber aqui: Deus se lembra sempre do seu povo. Ele nunca esquece do seu povo e das suas promessas para o seu povo. Deus se lembra com amor leal e verdadeiro. Deus se mantém fiel à sua aliança, a aliança feita no sangue puro de Jesus. Uma aliança que eu e você, ao pecarmos, descumprimos e até blasfemamos dela. Mas uma aliança, do ponto de vista de Deus, jamais vai ser quebrada. O que isso significa? Que eu e você podemos esperar nele. Podemos esperar o rei messiânico que veio e voltará, recebendo hoje a paz. Jesus disse que a paz dele, ele nos dá, não como dá esse mundo que não dá paz nenhuma, mas a paz verdadeira, de poder saber que Deus não é mais nosso inimigo, de saber que Ele não está mais com as suas armas apontadas contra nós, e que Ele nos chama de filhos, e que nos dá um Espírito Santo que fala assim: chama Ele de Pai, chama Ele de Pai. Que Jesus nos ensina a orar: Pai nosso que estás nos céus. Segunda aplicação: enquanto a paz é oferecida, eu e você somos instrumentos nas mãos de Deus, instrumentos da paz na mão de Deus. Por isso Jesus disse: bem-aventurados os guerreiros, assassinos, pacificadores. Eles herdam o quê? O reino eterno, o reino de paz. É assim que nós conquistamos as coisas, através da pregação da paz, a pregação de uma vida de salvação e de santidade. Irmãos, isso é tão lindo, que Deus nos chama a participar da vitória dele sobre o mundo, a nos regozijar num banquete espiritual da pregação do tempo da paz. Você sabe, eu já disse aqui, eu sou atleticano, ainda que não acompanhe mais. O Atlético ganhou tudo ano passado. Você acha que alguém me ligou e falou assim: vem cá comemorar o título com a gente? Tá nem aí para você. Bobo é quem fica preocupado com isso. Agora Deus, o Rei, o Todo-Poderoso, diz assim: vem participar dessa festa da pregação, prega essa festa, fala dessa oportunidade de graça que está se fechando, e você fica com os lábios cerrados,
e não participa disso. Terceira aplicação: alegre-se na vitória do Senhor. Deus nos salvou há 2000 anos atrás naquela cruz, porque Ele nos amou na eternidade. Ele nos viu como pedras preciosas que iam ser colocadas no templo espiritual. O que tinha em você e em mim que levaram Deus nos amar? Nada. Sabe o que você entra na salvação? Só com o pecado, com a dívida. Vou exemplificar para você. Imagine que você chama uma pessoa para uma festa na sua casa, e aí você fale com alguns amigos: você vai trazer uma linguiça, você uma asinha, você o refrigerante, o pão de alho. E aí você fala com a pessoa assim: fulano, e você? Eu só posso levar minhas dívidas, pode vir, compra de graça, vai comer gratuitamente. Deus faz assim conosco, a gente só entra com a dívida. Por isso, nós devemos nos alegrar com essa vitória, com essa salvação. Esse rei que é a salvação do que realmente importa. Quarta aplicação: como Israel deveria se exultar, alegrar na vinda do rei futuro, nós devemos nos alegrar hoje, porque esse rei voltará. Ele não nos abandonou, ele não se esqueceu de nós. A mensagem de esperança para os judeus é a mesma esperança de mensagem para nós hoje. A esperança nos dias de Zacarias continua sendo a única esperança no dia de hoje para todo pecador. O rei justo, que toma a nossa injustiça e nos dá a sua justiça, perdoando e nos ajudando a viver em santidade. O rei salvo, liberto de todas as suas mazelas e que nos salva dos nossos pecados. O rei humilde, sofredor, que sofreu por nós e que nos chama hoje a sofrer pelo seu evangelho. Ele é a única esperança. Por isso ele pôde dizer: eu sou o caminho, único caminho. Eu sou o que mais? A única verdade. E o que mais? A vida, a única vida de verdade. Quinta aplicação: o fato do Senhor Jesus Cristo ter um reino aqui descrito, sem fronteiras, mostra que a sua autoridade é ilimitada. Como diria um pregador reformado, não há um cantinho deste universo que Jesus não possa dizer: é meu. Todos os espaços deste universo vasto, tudo neste mundo é dele, e ele tem autoridade ilimitada sobre todas as coisas. Enquanto reis passam, governadores morrem, pessoas tentam manter o poder e perdem o poder, o reino de Cristo não se abala, porque tem um governo inabalável no Rei Jesus. E esse Jesus governa para a sua própria glória, com justiça, porque o que ele merece é glória e ele não o divide com ninguém. E ele governa para o bem do seu povo. Você é cidadão desse reino? Se alegre. Você é cidadão desse reino? Viva como um cidadão desse reino. Pastor, como eu vivo como um cidadão do reino? Simples, irmãos. Leia a Bíblia, faça o que ela manda, e você viverá
como um cidadão do reino. Última aplicação: como esse rei sabe o que é padecer, hoje diante de Deus ele está clamando por nós, no nosso sofrimento. Como eu disse, nosso sofrimento pode parecer grande, mas ele é muito pequeno diante do sofrimento de Jesus. Isso não significa que ele não seja real. Nosso sofrimento é real. E não existe consolo para o nosso sofrimento em nada desse mundo. Nada. Seu esposo, sua esposa não vão te consolar. Seus filhos não vão te consolar. A bebida não vai te consolar. As drogas não vão te consolar. Um carro novo, uma mulher nova, roupas novas, viagens, negócios, prazeres, nada traz paz e consolo ao coração humano. A gente tem que aprender a fazer como Jó. Eu sei que o meu Redentor, ele já se levantou sobre a terra. Um dia nós vamos nos levantar sobre a terra, sem sofrimento, e nós o veremos face a face. No seu sofrimento, vá até Jesus, confie em Jesus, e diga a Ele: Senhor, eu não sofro tanto que eu mereço, mas eu preciso do teu consolo, e Ele vai te consolar, porque Ele é um rei que se importa com seus súditos. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé. Senhor Deus, te agradecemos pelo Rei, o nosso Salvador Jesus Cristo. Rei estampado nas páginas das Escrituras e na história, mas Rei negado, Rei rechaçado de muitas igrejas dos nossos dias, Rei que, ainda que se diga que é amado, é odiado por aqueles que se dizem cristãos, que não o obedecem. Mas aqui está o nosso calcanhar de Aquiles. Jesus é um rei humilde, Senhor. Portanto, não permita que na nossa cegueira olhemos para esse rei humilde e o rechaçamos, mas dai-nos um olhar verdadeiro de fé, que ao sermos arguídos, quem é este? Nós possamos dizer: é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Rei dos céus e da terra, o nosso Rei, justo, Salvador, humilde, o Rei da paz. Dai-nos essa paz, dai-nos a paz entre ti e nós, Senhor, que a inimizade não exista mais. Dai-nos a paz entre os homens, que nós, dentro da nossa igreja e com aqueles que estão ao nosso redor, tenhamos paz. Que façamos de tudo, como disse Paulo, para manter paz com todos os homens, porque Jesus nos trouxe a paz. E aqueles que não quiserem manter a paz conosco, que possamos dar lugar à ira, pois o Senhor é o Rei guerreiro que vai derrotá-los. Senhor, hoje nós ouvimos a oferta final da paz. Dai que cada um de nós aqui hoje receba essa oferta, creia nesse Jesus, se submeta e se humilhe diante dele, receba a verdadeira vida eterna, que se consumará quando os nossos olhos o verem face a face. Derrame sobre a nossa igreja verdadeira adoração e obediência a esse Rei. Derrama nas igrejas a verdadeira pregação desse Rei. Eu te imploro, e que Jesus reine profusamente, soberanamente no coração de cada um de nós. Em nome dele nós oramos. Amém. A graça do Rei Jesus, o amor do Pai e a consolação do Espírito estejam sobre os eleitos, as filhas
de Sião e Jerusalém, hoje e para sempre. Amém. Deus assentar, queridos irmãos.